Olá, você já deve nos conhecer, aqui quem fala é Flávia Machado. E aqui é a Karine Volk e juntas coordenamos o Criar. Onde ensinamos o jeito simples de você preparar o seu filho emocionalmente para o mundo. Isso, e no vídeo de hoje a gente veio falar para você sobre as crenças disfuncionais em relação ao dinheiro, né? E qual é o efeito disso na hora de você educar o seu filho aí na sua casa e as consequências na sua vida. Então, fique conectado com a gente. Com certeza, ao longo da tua vida, você já deve ter ouvido e repetido frases como, por exemplo, o dinheiro é sujo, o dinheiro é difícil de conseguir, o dinheiro é muito suado, não nasce em árvore. Então, são ditos populares que estão impregnados de crenças disfuncionais. E essas crenças, elas acabam sendo replicadas para as crianças no dia a dia, na hora de educar elas. E alguns pais falam elas de forma consciente, né? Querem passar isso para o filho, e outros, às vezes, deixam isso escapar sem perceber, né? Exatamente. E as crianças, diante disso que escapa da fala dos adultos, vão internalizando a ideia de que ter dinheiro na vida é difícil. E o paradoxo dessa questão é que ao mesmo tempo em que incutimos neles essa ideia de que ter dinheiro é difícil, nós criamos eles justamente desejando que lá na frente, na fase adulta, eles se tornem pessoas prósperas, né, com fluidez em relação ao dinheiro. Sim. É bem curioso, né? E ambivalente também, né? Porque é contraditório essa fala. Mas ainda tem mais. Se a gente parar para observar como é organizada a nossa forma de vida na nossa sociedade, ela parece como um fluxograma, uma história em quadrinho, que a gente tem que passar etapas, né? E que o sucesso seria chegar num bom desempenho aí financeiro, né? Seria o nível máximo. E você já parou para pensar de como é que se resume a nossa vida, né? A vida de uma pessoa? O início dessa história começa quando a criança entra na escola. Então ela vai aprender, ela vai acumular conhecimento, ela vai passando de série até chegar no momento muito importante desse fluxograma, que é o momento do vestibular ou a fase em que a pessoa vai em busca de um emprego. E esse momento é marcado, então, pela escolha de uma profissão, de uma atividade que vai ser desempenhada ao longo da vida ou em boa parte da vida, né? Mas muitas vezes essa escolha é guiada pensando no retorno financeiro, prioritariamente nesse retorno. E pouco se olha para aquilo que gosta, para aquilo que se identifica, né? E com isso mantém o status quo aí do capital. Isso, então essa pessoa ela escolheu a profissão, então ela vai trabalhar, no meio disso ela casa, tem filhos, compra um carro e continua aí trabalhando o resto da vida. Muito bem, essa pessoa seguiu o fluxograma, fez todas as etapas aí certinhas, né? Ela trabalha, mas ela não consegue se realizar nas suas próprias conquistas, ela não consegue ser feliz naquilo que ela produz, naquilo que ela faz. A questão é que você nem vai acreditar do porquê que isso acontece, né? Lembra que a gente falou das crenças disfuncionais que começam lá na infância? Pois é, elas acabam gerando medo, né? E são medos de diversas ordens. Mas aqui a gente vai falar do medo em relação ao dinheiro. E agora vamos te mostrar 3 exemplos que trazem as consequências dessas crenças disfuncionais ao longo da vida, né? E o primeiro exemplo é aquela pessoa que ao longo de uma vida inteira trabalhou, mas ela não conseguiu coletar, ela não conseguiu ganhar dinheiro. Essa pessoa, muito provavelmente, ela está emitindo para si mesma uma informação a nível inconsciente de que o dinheiro é difícil de conseguir ou de que ela não é merecedora do dinheiro. Então é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, mas não consegue ganhar dinheiro. O segundo exemplo é daquela pessoa que inconscientemente ela busca o endividamento. Então ela trabalha, ela tem condições financeiras, mas na mesma proporção que ela ganha, ela também faz contas, né? Então com isso ela acaba afastando o dinheiro e ela não se permite viver plenamente as suas conquistas, Aí né? a crença, né? E volta a crença que a gente falou lá no início. Exatamente. E o terceiro exemplo é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira e ela tem bastante dinheiro acumulado, né? Mas ela não consegue se permitir desfrutar dos benefícios do dinheiro. Então é aquela pessoa que gostaria muito de fazer uma viagem ou fazer uma reforma na casa, mas ela não faz, porque tem a fantasia, carrega a fantasia de que o dinheiro um dia pode vir a acabar. Com isso ela não desfruta, né, dos benefícios do dinheiro, mantendo aí essas crenças disfuncionais. E por mais drásticos que esses exemplos que a gente trouxe hoje, né, possam parecer para você que nos acompanha, a gente quis mostrar a influência dessas crenças na relação com o dinheiro e que elas são construídas desde a infância, né? Isso, e é claro que nós sabemos que as questões políticas, sociais e econômicas interferem nesse processo de ter ou não dinheiro. Sim. Mas a ênfase dada nesse vídeo é a relação que cada um de nós cria
com essas crenças disfuncionais em torno do dinheiro. Isso, e que a gente só vai se dar conta dela se a gente para olhar e refletir, analisar. né? Então, papai e mamãe, vamos deixar 2 dicas para você. A primeira é propor que você possa fazer um desvio das suas próprias crenças disfuncionais na hora de educar o seu filho. Isso, e a segunda dica é: utilize palavras positivas, construtivas em relação ao dinheiro. Como, por exemplo, que o dinheiro é fluido, que ele vem fácil. Que o dinheiro é bom, que se você se movimentar ele vai retornar, que ele pode proporcionar coisas boas, Exatamente. né? Com isso a criança vai internalizando a ideia de que o dinheiro não traz medo e sim confiança. Isso, e assim o seu filho vai poder construir uma relação próspera em relação ao dinheiro e desfrutar dos benefícios que ele pode trazer ao longo da vida. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa uma curtida, deixa um coraçãozinho. Deixa um comentário. A ideia do vídeo é justamente propor esse diálogo aberto entre nós e você aí na sua casa. Isso, compartilhe o conteúdo, porque sempre tem alguém que pode se beneficiar dele. E se você não curtiu a nossa página ainda, é só você acessar com o endereço que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Com isso você pode receber os nossos conteúdos atualizados. Então tá, um beijo e até a próxima. E até mais.